Ô, Ale, fala mais um pouquinho sobre o jogo, sobre o momento, cara. Como é que o Eduardo Domingues pega esse Atlético, hein? Com qual nível o homem chega pra treinar o Galo? Tem que reconstruir, tem que mudar muita coisa, tem que dar sequência a alguma coisa. Como é que você encara essa ruptura de trabalho em fevereiro, Ale? Eu acho que pega de farol baixo, né? Embora tenha aí um caminho que pode ser promissor para a evolução, né? Porque você tem aí uma boa parte do ano ainda, boa parte do Campeonato Brasileiro para ser disputado. Você tem a Sul-Americana, você tem a Copa do Brasil e o elenco ele não é ruim. Mas, claro, tá passando por um momento delicado. A gente tá falando aí de mandante, né? De visitante, né? Vale a gente lembrar que o Atlético acaba empatando com o Remo em casa, né? Que é um resultado horroroso, né? Então, tudo bem. Fora de casa não conseguiu pontuar, mas esse empate com o Remo, esse 1 ponto contra o Remo na condição de mandante é muito ruim. Aliás, empate é o que o Atlético mais conhece nessa temporada, porque empatou com Deus de todo mundo também no Campeonato Mineiro. Perde pouco, mas ganha menos do que deveria também, né? Exatamente. Mas eu acho que o Eduardo Domingues ele deve estar pensando assim, olha, dá pra ele deve ter analisado, não só hoje, evidentemente, analisado esse grupo, dá pra progredir, dá pra melhorar bastante, mas o momento é realmente um momento complicado, é um momento de baixa, né? É um momento delicado que eu acho que, de repente, com um bom resultado, com uma boa atuação, com uma classificação no domingo, já dá uma revigorada, você já tem um tempo maior para trabalhar, para conhecer o grupo, sabe? Para fazer as suas escolhas, para tomar suas decisões. Então, acho que é como a gente sempre fala, né? Metade da ampola cheia ou metade da ampola vazia. O time não tá bem, evidentemente, isso aí é inegável, mas tem muita coisa que pode melhorar. Pois é, Ale, aí nessa história do ganhar menos do que deveria, retrospecto do Galo na temporada 2026. 13 jogos. 3 vitórias. 3 vitórias tem o Atlético nessa temporada em 13 jogos. Com 8 empates e 2 derrotas. E lembrando, no futebol atual, né? O lado, sei lá que ano era, não. Simões vai me mandar mensagem daqui a pouco pra me lembrar. Talvez você lembre também. Quando o empate passou a valer 1 ponto e a vitória passou a valer 3. Porque, assim, com 1 ponto conquistado, um empate, você tá mais próximo de uma derrota do que de uma vitória. E esse Atlético tem apenas 3 vitórias na temporada em que a maior parte dos jogos é contra equipes de um nível inferior que é o Campeonato Estadual. Essa é a preocupação. Esse time tem dificuldade de ganhar jogo. Sem dúvida, né? Tanto que os que ainda conseguiam ter a cara de madeira de defender o São Paulo, ele falou, tá vendo? Empatou com o América. Tinha ganho do Itabirito de 7-2, mas depois na sequência empatou com o América. Sim, o time do São Paulo também empatou com o América. Só que empatou com o Betim, com o Norte, com o Tombense, com o Atlético, né? Com o Remo, como eu falei aqui. Então é uma sequência muito complicada, com jogadores chegando, alguns com mais dificuldade de se adaptar, né? É bom que a gente diga. E eu acho que, assim, o fato de ter um treinador novo tem outros aspectos, né? E aí eu não tô falando nem da comissão técnica anterior, que realmente foi um desastre, viu, o Cirilo? Mas poderia ter sido pior. Eu tenho dito isso aqui por pouco, mas por muito pouco, que esse elenco, que tem, evidentemente, as suas carências no sistema defensivo, falta volante, enfim, mas por muito pouco esse elenco ainda não ficou sem o Hulk e sem o Scarpa. O Hulk, se o Fluminense vem com um dinheiro, vem com um envelope, não precisa ser aquele envelope gordo, não. Se ele vem com um envelope, ele levava o Hulk daqui. Porque era a vontade da comissão técnica e a mesma coisa do Scarpa. O Scarpa foi sondado, foi conversar, foi dali, foi daqui, mas ninguém chegou com o dinheiro. E aí o Atlético falou, bom, assim eu não sinto muito, mas assim eu não vou liberar. Podia ser pior. Mas o lado bom é o seguinte, todo mundo, em tese, começa com as mesmas chances. Então, mesmo aqueles jogadores que tem ou tiveram até aqui uma minutagem menor, eu acho que agora eles começam do zero com o Barba. O Barba vai ter condição de observar, não nesse primeiro momento, não pensando no fim de semana, mas já na semana que vem, de observar todo mundo da mesma maneira. Então, acho que isso, além da motivação, eu acho que vai mais de encontro do que a gente vê de a verdade do campo e bola, que o jogador tanto preza, né? Então, acho que isso pode fazer a diferença. Quem tá jogando mais, quem tá jogando melhor, vai ter mais espaço, vai ter mais minutos. E nessa daí, eu acho que algumas coisas podem acontecer. Jogadores que foram contratados para serem a solução das suas posições podem ganhar uma minutagem maior. Então, já é uma expectativa, de modo geral, para uma mudança da comissão técnica. E eu espero e estou muito otimista para que aconteça de uma forma até mais radical com o Eduardo Domingues. Tô bastante curioso para saber como o Eduardo Domingues vai chegar ao Atlético, né? Se ele já fará grandes revoluções a partir do fim de semana ou aos pouquinhos. Não vai ter muito dia para treinar, né, Cláudio? Atlético se recupera aí com os principais jogadores amanhã e efetivamente 2 dias de treino para jogar no domingo. Não sei se vai ter uma grandiosa mudança, transformações assim. Não dá nem tempo, né, Cláudio?
Eu acredito que não, até pelo estilo que a gente vem acompanhando do Eduardo Domingues. Não é aquele treinador que vai querer carimbar. Cheguei e já sou o meu estilo de jogo, o meu esquema tático. Ele já falou, inclusive, em se adaptar, né? As ideias dele com o elenco do Atlético. E eu creio que ele não vai mexer muita coisa, principalmente neste domingo, que é o duelo contra o América no Independência, porque amanhã tem o treino à tarde, mas o treino de amanhã à tarde é com os jogadores que não atuaram hoje, ou que atuaram pouco tempo. Ele vai ter todo mundo a partir de sexta e principalmente no sábado, que é a véspera do jogo, que não dá para forçar muita coisa também, né? Por esse calendário com jogos e essa viagem aqui a Porto Alegre. Então eu creio que ele vai começar a tentar mexer alguma coisa na semana que vem. Ele vai ter uma semana cheia, independentemente do resultado da semifinal do Campeonato Mineiro. Se o Galo passar pelo América, tem final no outro domingo. Se não passar pelo América, aí ele vai ter até o Internacional, aí cerca de 10 dias, para montar o Atlético para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que esse cenário aí do técnico do Atlético, do Barba Domingues, que já acompanhou o jogo aqui hoje, mas... é bom frisarmos, viu, Cirilo? Ele não quis interferir em nada. Ele deixou o Lucas Gonçalves à vontade para trabalhar hoje aqui. Ele foi um mero espectador da partida, ele não interferiu no Atlético no jogo de hoje, viu, Cirilo? Cláudio, faria realmente sentido, né? Não participou nada da preparação. Não, sou eu. Eu tô ouvindo a resenha de vocês aí. Pegando o gancho do Rezende, que o Domingues hoje não interferiu, né? Deixou por conta do Lucas. E aí me admira o Lucas. Que eu elogiei, inclusive, contra o Itabirito, mas com todo respeito, uma coisa é o Itabirito, outra coisa é a Série A do Campeonato Brasileiro. É muito nítido que o Coelho não tá 100%. O Ale falou aí, o Dudu não tem jogado bem também, mas, entre um que tá 100% e um que não tá, vamos com o Dudu, né? Será que o Lucas não tinha visto que o Natanael, não dá para ser titular do Atlético, sabe? Bom, será que não viu o Cacieira aí? E que entrou com o Itabirito, fez um gol, deu uma bola na trave. Aí dá 5 minutos pro cara, a única chance que teve no final foi com o Cacieira. Muito marcado, ele ainda consegue levar perigo pro gol. Então, tipo assim, é possível os caras... Porque eu tô vendo aqui nos grupos de WhatsApp, na internet aqui, parece que os treinadores são extremamente inteligentes, sabem tudo e a gente não sabe nada, não é possível. Ale, como é que você avaliou o trabalho do Lucas nesse tema proposto aí pelo Caixa nesses últimos 3 jogos? Você achou ok? Você achou que realmente não tinha como fazer muita coisa diferente? Achou conservador? Sua opinião, Ale? Eu acho que ele faz mudanças importantes. Ele tira, por exemplo, o esquema com 3 zagueiros, sendo 3 zagueiros ou um jogador de forma improvisada, que isso ninguém aguentava mais. Isso aí realmente foi... Olha, foi uma desgraceira que aconteceu com o Atlético, não tendo 3 zagueiros para jogar. Te falar que para tirar um desses zagueiros que o Atlético tem, é difícil, porque o melhor tá machucado, que é o Lianco, mas que insistiram com 3 zagueiros, uma hora bota um, outra hora bota outro, para fazer esse desenho tático. Parece que o futebol foi inventado só com 3 zagueiros, que não podia ter de outro desenho. Ele vai lá e tira, né? Então isso aí, para mim, já foi um ganho. Ele tira o Júnior Alonso, que estava muito mal. Ele tira o Igor Gomes do time titular. Ele tira o Bernardo do time titular. Isso aí são coisas que qualquer torcedor, que tem torcedor do Atlético, tem torcedor do São Paulo, por incrível que possa parecer. Qualquer um, até os defensores do argentino, concordavam. Não tinha como mais, não tinha condição. Ele faz essas alterações, o time reage de forma imediata. Ele tem que fazer escolhas. O treinador vive de escolhas, ele vive de apostas. Algumas vão dar certo, outras não. Acho que no intervalo do jogo contra o América, ele vai bem, ele corrige. Só que, como um treinador interino, um treinador tampão, né, que é o caso do Lucas, né, nessa condição que ele foi colocado mais uma vez, às vezes ele não tem o tamanho, ele não tem a moral para tomar decisões apenas na parte técnica. E aí que eu acho que ele meio que ficou na dívida com o Bernard e com o Igor Gomes e colocou os caras... Por exemplo, hoje ele precisava ganhar o jogo. Você tá falando de um meia e de um meia atacante, né? O Igor Gomes é um meia e o Bernard é um meia atacante. Ele não colocou os caras. E quando ele tava ganhando o jogo, ele colocou os caras. Né? Então acho que meio que para pagar uma dívida, ele coloca os caras para jogar contra o América e não tinha sentido nenhum aquela alteração. Não tinha sentido nenhum. Tanto que eu falei assim, quando o Michael foi substituído, ele falou, deixa eu olhar bem a cara dele para ver se ele tá cansado. E não tava. Né? Então não tinha sentido. Então eu acho que o treinador interino, ele fica meio que, sabe, tentando administrar, tentando equilibrar. Mas acho que ele repete a base do time, que é uma coisa que a gente também falava muito, que parece que, poxa, parece que a gente tá falando uma coisa aqui que é um absurdo. Olha, vamos manter um time titular. Ele consegue fazer isso. Então tem várias coisas positivas, decisões técnicas, mas tem algumas apostas que ele fez que não deram certo, como nessa troca no segundo tempo do jogo que estava praticamente ganho contra o Coelho.
E tem algumas coisas de tamanho de administração que ele tem dificuldade, que é natural, porque ele é um auxiliar, é um interino. Mas, de modo geral, embora o resultado não tenha sido positivo hoje mais uma vez, embora o Atlético pudesse, talvez devesse mesmo sair com uma vitória contra o América, de modo geral, eu acho que a avaliação já é melhor do que o trabalho anterior. Mas poderia, evidentemente, vir acompanhada de melhores resultados. Mário, sua opinião sobre o jogo de hoje, o Grêmio vence 2-1. Muito trabalho pela frente para o novo técnico do Atlético, que acompanhou o jogo hoje aqui. Mas especificamente desse jogo, ô Cirilo, quando você vem para a Arena do Grêmio, com poucos torcedores, 15 mil aqui, é vazio, né? Com o Grêmio desfalcado, sem Bright White, poupou alguns jogadores, porque o Grenal para eles aqui é muito importante, tem um Grenal no final de semana. E o Atlético, com todos os seus jogadores, com o treinador aqui, um novo treinador que chegou, cara sério, vencedor, parece que vai... Estou torcendo muito para ele dar certo. E aí você fala, os caras estão motivados, o Galo vai para cima. O Galo não perde hoje. O Galo não perde hoje. O fator campo, o fator time do Grêmio, o Galo inteiro, a motivação do treinador, você fala, não, pode ter um elemento surpresa, futebol é futebol. Aí tem um elemento surpresa, só que ele está vestindo a camisa do Atlético. O seu Natanael. Não dá para dar uma entrada daquela que ele deu. Tá, tem gente falando que ele tomou uma entrada ali também, forte, ok, mas a dele foi para muita expulsão. A dele foi para muita expulsão, ele quase quebra a pena do jogador do Grêmio. Já não tinha jogado bem o outro jogo, né? E aí é escalado de novo, vem para a partida e faz uma besteira dessas no começo do jogo, que mata o time do Atlético. Quase mata, porque o Atlético ainda é guerreiro, luta, os caras têm que começar a correr para ele também, né, que foi expulso. Vem o segundo tempo, o Galo toma o gol muito rápido e consegue fazer o gol de empate. Depois o Coelho erra duas vezes, uma aqui na frente, perde a bola, depois perde a bola lá atrás de novo. E o Marlon faz um golaço, né? E depois o Coelho quer briga com o Juan, que estava certíssimo, porque ele errou duas vezes no gol do Grêmio. E o Atlético acaba sendo derrotado mais uma vez. Muita entrega, muita luta, mas com um a menos realmente é muito difícil. O Cissé, mais uma vez, entrou bem na partida, mostra qualidade, tranquilidade, pela pouca idade que tem, não apavora, igual a Natanael apavora, né? Sabe tocar bola, sabe ajudar um pouco ali na frente, além de defender. Dá para ficar falando muito mais aqui, mas... eu vou deixar para o Alê, mas fica aqui a minha tristeza, a minha chateação do Natanael, né, fazer o que fez hoje aqui. É muito ruim, né, muito ruim com o treinador novo chegando, e o Atlético perdeu uma chance de 3 pontos, que 11-11 aqui o Galo ganharia o jogo. Então, que Deus ilumine aí, né, o novo treinador do Atlético, que Deus abençoe, que ele possa corrigir essas coisas aí, porque senão vai ficar difícil, porque o brasileiro é isso aí, dá uma bobeira, perde o jogo, nas costas, culpa do seu Natanael hoje aí.